E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de coordenadas polares, agora adentrando no mundo novo. Como assim novo? Trabalhando com curvas que nós não conhecemos a priori no formato cartesiano, não é comum vermos no formato cartesiano, se bem que fazendo a associação das variáveis cartesianas e polares, podemos estabelecer inclusive equações cartesianas para essas curvas novas que vamos abordar aqui. Mas elas são mais comuns vistas no formato polar, beleza? Enfim, nas aulas anteriores vimos equações para a reta, que é um objeto comum, um objeto geométrico comum, de forma cartesiana, e a circunferência, beleza? Então, agora vamos conhecer outras curvas. Mais especificamente, vou considerar traçados rápidos para fazer essas curvas, fazer o esboço dessas curvas no plano polar, ok? Bom, não vamos marcar todos os infinitos pontos, vou apresentar mais ou menos o formato dessas curvas no plano polar e estabelecer critérios para esboçá-los. Tá? Vou apresentar as suas equações e, posteriormente, depois de vermos 4 importantes delas, começando nessa aula com a curva que eu acabarei de falar agora, que eu estarei falando nesse instante, tá? Vamos lá no GeoGebra justificar esse formato, conhecer melhor, ver com maior perfeição utilizada pelo software a curva, tá? A primeira delas é, considerando uma curva de equação polar do tipo R igual a mais B cosseno θ ou R igual a mais B seno θ, tá? Onde esse A e B são números reais, tal que o A é não nulo e o B também é não nulo. Essa curva, que possui essas características, eu a chamarei de limaçom, tá? Limaçom. Bom, por que o A tem que ser igual a zero? Antes disso, né? Antes de falar da limaçom propriamente dita, por que o A tem que ser diferente de zero e o B tem que ser diferente de zero? Olha só, como observação, se o A for igual a zero, o que acontece em ambas das equações? Ou melhor, eu vou começar primeiro com o B, que é mais prático de enxergarmos. Se o B for nulo, se o B for zero, em ambas as equações, se o B for zero, o termo B cosseno e B seno somem, restando apenas na equação R igual a A. Ou seja, R igual a um número, né? Como já sabemos, por exemplo, R igual a um 3. O que é que significa isso? Nós já vimos na aula anterior que isso significa uma circunferência, tá? De centro na origem e raio 3. Tudo bem? Então, se o B for zero, recai numa circunferência. Por isso que tem que ser diferente de zero. E se o A for zero? Na aula anterior de circunferência, eu falei sobre a equação geral da circunferência, R ao quadrado mais um Azinho R cosseno θ, mais um Bzinho R seno θ, mais um Czinho igual a zero, tá? Se um deles for nulo, o A ou o B, particularmente, lá, ainda continua sendo uma circunferência, mas é uma circunferência um pouco particular. E aí vamos trazer essa circunferência um pouco particular aqui. Por exemplo, se o A for zero nessa equação, a equação ficará com o formato R igual a B cosseno θ. Isso aqui é a equação de uma circunferência. Uai, mas a equação de uma circunferência não tem R ao quadrado? E BR cosseno, R seno? Tem. E podemos fazer aparecer. Se multiplicar essa equação, ambos os membros por R, o que é que eu tenho? R ao quadrado menos BR cosseno θ igual a zero. Arrumando, né? Então, isso aqui ainda é a equação de uma circunferência. Obviamente, nessa circunferência, o A vale zero, o B vale menos B e o C vale zero. E ainda vou conseguir achar um centro e vou conseguir achar um raio para a circunferência, tá? Então,
se na minha limaçom o A for nulo, vai recair em situações R igual a B cosseno θ e R igual a B cosseno θ. Mesmo nesse formato, eu devo enxergá-la como uma circunferência, pois se eu multiplicar ambos os membros por R ao quadrado, eu recaio no formato geral da minha circunferência. Tudo bem que o A aqui vale zero e o C vale zero, mas isso não importa, tá? Ainda é o formato geral da circunferência. Da mesma forma, se eu estiver considerando seno, nesse caso, o que é que fica? B seno θ. Também, se multiplicar por um R, o que é que eu vou ter? R ao quadrado menos B seno θ igual a zero. Ainda também é uma circunferência, tá? Onde o A vale... Perdão, aqui o A vale menos B, né? Se você for considerar aquele formato que viu na aula passada, onde o A fica perto do R cosseno θ, o A vale menos B, o B vale zero e o C, o B de lá, e o C vale zero. Nesse caso, o A vale zero, o B vale menos B e o C vale zero, tá? A gente vai ver, por exemplo, se eu tenho algo desse tipo. R igual a 3 seno θ. Isso é equivalente a escrever R ao quadrado menos 3R seno θ igual a zero. É a equação de uma circunferência, tá bom? Eu multipliquei ela toda por R. Nesse caso, o A vale zero, que está perto do B. Aquele A que é menos 2R0 cosseno θ zero. O B vale menos 3, está perto do seno. E o C vale zero. E com isso eu vou conseguir encontrar o R0, o θ0 e o R grande do raio. Como exercício, inclusive, eu vou deixar que vocês construam o desenho dessa circunferência no plano. Façam isso a partir da aula anterior, considerando A, que a gente sabe que equivale ao quê? Menos 2R0 cosseno θ0. B, que equivale ao quê? Menos 2R0 seno θ0. E C, que equivale ao quê? R0 menos R ao quadrado. Com esses valores aqui, descubram quem é o R0 e o θ0, que são as coordenadas do centro, e o raio da circunferência, tá bom? Existem as particularidades que no futuro a gente pode fazer mais rápido esse tipo de circunferência, tá? Inclusive usando o mesmo traçado da limaçom. Mas, a priori, use o traçado da aula anterior para que você possa construir essa circunferência. Agora, tome cuidado. Lembre-se que eu estava fazendo muito seno dividido por cosseno e achando tangente. Mas eu não vou poder fazer, por exemplo, seno dividido por cosseno nesse caso, porque ficaria menos 3 dividido por zero, que é impossível de fazer. Mas você poderia dividir cosseno por seno e achar cotangente. E nesse caso a cotangente valeria zero. Qual é o arco cuja cotangente é zero? Aí vai pensar um pouquinho em trigonometria e tenta desenhar essa circunferência. Qualquer coisa pode pôr no comentário aí, que eu ajudo posteriormente se você não conseguir. Beleza? É isso. Vamos seguir para conhecer a limaçom. Então, conhecendo agora propriamente a limaçom. A limaçom eu vou levar para o GeoGebra depois, como eu já falei no final dessas aulas, de curvas em polares, para que vocês conheçam com mais perfeição a curva. Ela vai ter os seguintes comportamentos visuais. Ela parecerá uma maçãzinha ou ela poderá parecer quase que um coração, tá? Ela poderá parecer assim, meio achatadinha, uma maçãzinha, ou ainda ela poderá parecer desse jeito, tá? Ela terá esses três formatos. A minha limaçom, ela terá geometricamente esses três formatos. Essas figuras, elas são simétricas, tá? Elas são simétricas em relação a um eixo que passa por esses locais. Tudo bem? Esse eixo pode ser o eixo polar, a depender do tipo de equação, com seno ou com cosseno. E aí a gente vai ver na prática, no momento do estabelecimento do traçado rápido. Se liga.
Esses eixos são eixo de simetria. Esse eixo de simetria indica que o desenho que eu fizer desse lado é igual ao desenho que será feito desse lado. Nessas três possibilidades de desenhos que podem ocorrer. E eu vou justificar aqui, né, numericamente, esses desenhos, já imaginando essas possibilidades para vocês, trazendo essa imaginação para vocês, e depois com o software com maior perfeição, tá? Mas o comportamento geométrico será um desses três para a limaçom, ok? Onde eu tenho simetria através de um eixo. Esse eixo pode ser o eixo polar, horizontal, ou o eixo a 90 graus, o eixo vertical, tá? A limaçom, ela é simétrica, ou em relação ao eixo polar, se ela estiver, digamos que, deitada, por assim dizer, ou se ela estiver em pé, simétrica em relação ao eixo a 90 graus. Em pé, por assim dizer, também, tá bom? Enfim, então, para o traçado rápido da limaçom, nós iremos levar em consideração o seguinte: nós iremos construir uma tabelinha atribuindo valores para θ e obtendo valores para r. E eu vou considerar 4 valores particulares, que são 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. E com isso eu vou encontrar valores aqui de R, tá? A depender da equação que eu tiver. Pronto. Vou agora para uma situação prática. Vou pegar um exemplo de limaçom, tá? Com esse formato, ou com esse formato, ou com os dois, e vamos construir esse esboço, tá? Lembrando que pode gerar um dos três formatos. Aí eu vou fazer esse exemplo, vou parar e depois na próxima aula a gente trabalha mais limaçom, inclusive. Se liga. Então, pessoal, trouxe aqui 4 exemplos com possibilidades, a priori, de valores para A e B em módulo iguais. O A positivo, o B negativo, o A negativo, o B positivo, ou ambos com o mesmo sinal. Isso aqui equivale também a considerar os dois negativos. O que importa nessas situações que eu estou considerando, que o A e o B em módulo são valores iguais. Quando eu falo A e o B, o formato, né? A gente está considerando A mais B cosseno θ ou A mais B seno θ. O formato que a gente acabou de ver aqui que eu apaguei. Beleza? Só voltar um pouco a aula. Bom, se isso acontecer, qual será o desenho da minha limaçom? Porque a limaçom ela tem 3 possibilidades de desenho, como eu elenquei aqui. Tá? Se isso acontecer, o que é que vai gerar no esboço da limaçom? Então, vou considerar os traçados rápidos para construir esse esboço. Como eu falei, para a limaçom, cada uma das curvas que eu apresentar terá um tipo de traçado rápido. O traçado rápido para a limaçom é o seguinte: basta construir uma tabelinha, vou pegar essa primeira equação aqui, tá? E atribuir valores de θ para encontrar valores de R, porque R depende de θ, tá bom? Então, vou atribuir os seguintes valores básicos. São valores que eu posso marcar no plano polar estrategicamente para fazer ligações depois. Tudo bem? Olha só, nesse caso, 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. São valores estratégicos no meu plano polar, tá bom? Então, fazendo isso, o que é que vai acontecer? Se eu atribuir 0 aqui, será 2 menos 2 vezes seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, sobrará para R 2. Tá bom? Π sobre 2. Se eu jogar ainda nesse exemplo 1, depois eu faço nos outros, π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. 2 menos 2, 0. Jogando π, seno de π é 0. 2 menos 0, 2. Jogando 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 vale quanto? Menos 1. Preciso saber um pouco de trigonometria. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Com 2, 4. São valores de R, a distância até o polo, tá? Então, para traçar, eu considero o eixo polar e o eixo vertical.
tá? Vou até considerar um pouco mais assim, vocês vão observar por quê. E aí vou considerar aqui como eixo 0 de 0 radiano, aqui como eixo de 90 graus, aqui como eixo de π, aqui como eixo de 3π sobre 2, pensando nas angulações, tá? Quando eu considerar o eixo de 0 radiano, em relação ao polo, nesse eixo que é a angulação 0, a distância é 2. Vou colocar 2 aqui, como esse tamanho, de R. Para o π, a distância é 0. Então, esse ponto coincide com o polo. Eu tenho esse ponto, tá? Para o π sobre 2. Para a angulação π, o tamanho do raio também quem é 2. Então, o ponto vai estar marcado aqui, se aproximando do π. Se fosse menos 2, voltava. Lembra? Para o 3π sobre 2, 4. Então, no ângulo 3π sobre 2, eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. O ponto vai estar marcado aqui. Pronto. Agora é só desenhar. Qual é o desenho? Essa figura ela tem simetria em relação a um dos eixos. E nesse caso, ó, o desenho vai acontecer desse jeito. Aí vocês verificam. Se você pegar valor π sobre 4, deve dar um valor mais ou menos por aqui. Enfim, o comportamento vai ser esse. Aqui ele vem da origem e tem esse comportamento aqui. Simétrico em relação ao eixo a 90 graus. Tá? Todas as vezes que a gente vai concluir as situações, depois que eu fizer os 4 esboços. Tá? Vamos fazer um segundo esboço. Agora para aquela equação. De novo, para o seu traçado rápido, é a animação, está no formato A mais B cosseno θ. Nesse caso, o A vale menos 2 e o B vale 2. Vou fazer o traçado rápido. Θ e R. O que é que acontece? Atribuir os valores básicos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Se eu jogar 0, na segunda agora. Cosseno de 0 é 1. Menos 2 mais 2, 0. Se eu jogar π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0. Com menos 2, menos 2. Se eu jogar π, cosseno de π é menos 1. Com menos 2, menos 4. Se eu jogar 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2 é 0. Então vai ficar menos 2. Tá? Tem os meus pares de pontos. 0, 0, menos 2 e π sobre 2, menos 4 e π, menos 2 e 3π sobre 2, para serem marcados no plano polar. Se liga. Então, eu vou fazer umas observações aqui e consigo enxergar que o comportamento da minha curva será desse jeito, bem diferente do de lá. Vocês vão reparar por quê. Olha só. Na verdade, será desse jeito aqui. Mais para cá. Aqui é a origem, aqui será a angulação 0, angulação π sobre 2, angulação π, angulação 3π sobre 2. Quando eu pensar na angulação 0, o R é 0. Então o ponto vai estar em cima do polo, porque o R é 0. Toda vez que o R é 0, independente do ângulo, o ponto está em cima do polo. Nossa primeira aula de polares. Se eu pensar na angulação π sobre 2, o R é menos 2, então marquei aqui e desci 2 unidades. No ângulo π sobre 2 eu volto 2 unidades, que é negativo, o R. Vou. No ângulo π sobre 4, eu volto 4 unidades. Então, no ângulo π eu volto 4 unidades. Pensando na unidade, a mesma que eu estou colocando, tá? Chegando em 3π sobre 2, que é esse ângulo, eu volto 2 unidades. Então a marcação do ponto é aqui em cima. Pronto. E ligo esses pontos. Ligo dessa forma, em formato de curva. Tá? Pronto. Ficou parecido com esse, mas a posição foi para uma posição horizontal. Esse estava numa posição vertical. Isso sempre vai ocorrer
quando trabalharmos com seno ou cosseno. Quando trabalharmos com seno, a posição da minha limaçom será vertical, ou seja, simétrica em relação ao eixo vertical. No caso de trabalhar com cosseno, a posição será horizontal, ou seja, simétrica em relação ao eixo polar, tá? Enfim, depois eu vou observar outras particularidades, mas gravem aqui o desenhozinho bonitinho para fazermos o exemplo 3 e 4 agora. Se liga. Vamos lá, pessoal, fazer o exemplo 3 e 4. Exemplo 3. Traçado rápido para esse exemplo. Valores de θ obtendo R. Valores básicos, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Celso, é obrigado só esses 4 valores? Não, você pode jogar quantos você quiser. Eu estou pegando 4 estratégicos. É que nem o traçado de uma parábola, por exemplo. Quando você aprende a fazer função lá com seu professor no primeiro ano do ensino médio, no nono ano, você atribui valores numa tabelinha de x e obtém y, né? Eu estou fazendo mais ou menos isso, só que eu já apresentei mais ou menos o formato para que você já o desenhe com esses 4 pontos estratégicos, ok? Então, jogando aqui nessa tabelinha, no exemplo 3, se o seno for seno de 0, é 0. Então vai ficar 2. Seno de π sobre 2 é 1 vezes 2, 2, vai ficar 4. Jogando π, seno de π, 0. Vai ficar 2. Jogando 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2, menos 1. Com 2, 0. Tá? Farei o traçado, já observando, eu já estou, com o tempo vocês vão tendo observações visuais até para fazer o esboço melhor. Eu estou vendo que no 0, eu já estou enxergando umas coisas aqui que vão ser favoráveis a fazer o desenho desse jeito. Eixo a 90 graus, e angulação 0, angulação 90 graus, angulação π, angulação 3π sobre 2. Beleza? Enfim. Bom, quando eu tenho angulação 0, o meu R é 2. Vou botar essa daqui como unidade de medida, esse tamanhozinho. Então, o ponto vai estar aqui. Quando a angulação é 90, o R é 4. O ponto vai estar aqui em cima. Quando a angulação é π, o R é 2 também. Então, 2 avançando, não voltando. Quando a angulação é 3π sobre 2, o R é 0. O ponto vai estar em cima do polo. Pronto. O desenho que eu faço é esse desenho com simetria em relação ao eixo a 90 graus. Como eu falei, toda vez que eu tiver seno, a simetria vai ser em relação ao eixo a 90 graus. Ele vai estar sempre em pé, por assim dizer. Quando eu tiver cosseno, será uma simetria em relação ao eixo a 90 graus. Ou, mito, ao eixo polar. Ele estará deitado, por assim dizer. Tá bom? Enfim. Só vai diferir que hora ele vai ficar de ponta cabeça, se eu considerar isso como cabeça do coração, porque o formato é próximo a um coração, é até mais gordinho. Vocês vão ver no GeoGebra que é até mais gordinho, tudo bem? Mas lembra um coração, beleza? Enfim, vamos fazer o exemplo 4. Também com traçado rápido. Toda vez que eu tiver limaçom, traçado rápido é esse. É só jogar 4 valores e achar os valores de R. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Jogando 0, cosseno de 0, 1. Com 2, 4. Jogando π sobre 2, cosseno de π sobre 2, 0. Dá 2. Jogando π, cosseno de π, menos 1. Vai ficar menos 2. Com 2, 0. Jogando 3π sobre 2, cosseno 3π sobre 2, 0. Vai ficar 2. Farei então o traçado rápido, já imaginando aqueles valores, que vai gerar uma situação mais ou menos assim. Angulação de 90, angulação de 0, angulação de π, angulação de 3π sobre 2. Tá? Então, na angulação de 0, eu tenho R igual a 4. Vou colocar esse tamanho aqui, ponto aqui. Na angulação de π, eu tenho esse ponto.
Na angulação de π sobre 2. Na angulação de π, eu tenho R igual a zero. Vou marcar esse ponto. Na angulação de 3π sobre 2, o R é igual a 2. Esse tamanho, mais ou menos. Pronto. Basta ligar os pontos. Pronto. Ligo desse jeito. Não está muito perfeitinho, mas tudo bem. Tentar melhorar. É bem redondinho assim e tal. Mas, de novo, ó, a cosseno vai ficar mais deitado. A seno vai ficar mais em pé. Deitado em pé, entre aspas, tá? Vai ficar na vertical e na horizontal. Então, os 4 exemplos, qual é a característica comum deles? Eles têm uma ponta, tá? Por isso está lembrando do coração. Como assim ponta? Eles têm um momento onde um dos R's vale zero, passa pelo polo, tá bom? Isso vai acontecer todas as vezes que os valores de A e B em módulo forem iguais. Toda vez que o valor de A e B em módulo for igual, as limações serão limações que o desenho será parecido com um coração, tá? Por isso, esse tipo de limaçom eu chamarei de limaçom do tipo cardioide. Cardioide, tá? É chamada de cardioide. A limaçom, quando A e B forem iguais em módulo, é chamada de cardioide, porque lembra um coração. Beleza? Próxima aula eu vou trazer outros tipos de limaçom, ainda limaçom, tá? Que não são cardioides, porque eu mostrei 3 possibilidades de desenho, e aí vocês vão aprender mais. Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve e até a próxima.